no culto de estudo e oração, dia 28 de abril, né, de 2021, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. E nós estamos terminando hoje o Evangelho de Marcos, né? Então nós vamos começar em Marcos 10:45. Hoje o nosso último estudo, né, do Evangelho de Marcos. E nós temos o nosso canal lá do YouTube, né? Onde estão disponibilizados aí o restante das ministrações. Então, Marcos 10:45, ele fala o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. 45 de Marcos 10. Pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus, nós estarmos aqui na sua casa para ouvir de Ti a ministração do Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco e que caia por terra nesse momento toda e qualquer dificuldade da sua palavra penetrar nos nossos corações e nas nossas mentes. Em nome de Jesus oramos. Nós vimos a semana passada que um dos versos centrais, se não o verso central do Evangelho de Marcos, é Marcos 10:45, onde apresenta Jesus Cristo como servo. Eu não sei se faz tempo que a gente não fala de servo, mas é importante a gente saber o que significa servo. Servo era um escravo que recebeu a sua carta de alforria. Tá certo? Ele não é mais escravo, mas ele quer continuar a servindo em liberdade o seu senhor. Tá certo? E o aspecto do servo é de servir mesmo, ele continua sendo um serviçal, ele continua fazendo as atividades de um servo, mas livre, ele tem liberdade de fazer. E Marcos, por ele dar uma ênfase muito grande no serviço de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo, Marcos apresenta Jesus Cristo como servo, representado, e isso nós vamos ver depois, fazer um link lá em Apocalipse, do boi, ou o próprio profeta Ezequiel, ele fala do leão, do boi. Então Marcos apresenta Jesus Cristo como a faceta do boi no Evangelho de Marcos. Mateus, não sei se vocês lembram, mas Mateus apresenta Jesus Cristo como o Rei dos Reis em Mateus com a faceta do leão, o rei das selvas, não é isso? Aqui não, ele é servo, né? E ele é boi. Boi no sentido de quê? De doar sua própria vida. É exatamente o que faz o boi. E já apontando o bezerro como sacrifício vivo, tá certo? E como servo, Jesus representar também o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso para quê? Para mostrar aos romanos, tá certo? Porque o romano ele não estava interessado no rei. Ele não estava interessado na genealogia. Tanto é que Marcos não tem a genealogia por isso. Porque servo não tem genealogia.
Olha que coisa maravilhosa. Porque servo não tem direito a nada. Então, observe a profundidade disso. Né? O nosso Deus se despojando de toda a sua glória, né? De tudo aquilo que Ele é, que Ele representa, para nos apresentar o quê? A marca do servo, a marca da servidão, da humildade. Então, quando a gente lê ou voltar a ler esse evangelho, vamos ficar atento a isso, observar a servidão, o serviço de Jesus Cristo em favor do homem, em favor de nós. E eu convido você a Marcos 7,37, um pouquinho antes, nós estaremos lendo algumas passagens de Marcos. 7,37 de Marcos. São aprendizados que nós precisamos como cristãos ter, aprender. Nós estamos sempre aprendendo. E hoje o Espírito Santo vem em Marcos 7,37 nos lembrar do quê? Ficavam muito admirados, dizendo, todos ficavam muito admirados do serviço, da prestação de serviço de Jesus Cristo, dizendo, tudo Ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. O que eu aprendo? O que a gente como cristão deve aprender aqui? Primeiro, nós estamos sempre sendo observados. Nós estamos sempre sendo observados. Tá certo? Principalmente o cristão. Porque se busca o quê no cristão? Um exemplo. Exemplo de quem? De Jesus Cristo. Então a gente tem que aprender com Jesus Cristo. E o que a gente aprende com Jesus Cristo? Uma das características muito fortes que nós temos que ter é que tudo que nós vamos fazer, a gente tem que fazer com zelo, com amor à palavra. Tudo muito bem feito, né? Tá certo? Se aprofundando. Tudo. Então essa palavra diz o seguinte, tudo Ele tem feito muito bem. Jesus fazia tudo. E tudo a gente já sabe, né? Não é, Elias? Tudo é tudo. Né? Tudo é tudo. Né? Então, é uma característica muito forte que nós, como cristãos, temos que aprender. É que tudo que a gente faz é muito bem feito, com zelo. Não é? Continuando, um pouquinho mais para frente, em Marcos 9, tem outro ponto importante que a gente deve ficar atento. Em Marcos 9, eu vou ler 33. Olha que coisa maravilhosa. Marcos 9, a partir do verso 33. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos. Olha o que Jesus pergunta aos discípulos. Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre eles sobre quem era maior, né? Então, a disputa aqui, a discussão aqui entre os discípulos no caminho é quem é maior? Quem era o maior? Carne falando, né? E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança tal como está em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Novamente Jesus Cristo falando da servidão, do servo. E eu só gostaria de destacar um servo aqui como sacerdote. Isso é muito cobrado para nós que somos maridos, sacerdotes de casa, né? Nós temos a responsabilidade e a obrigação de servirmos, né, as nossas esposas e os nossos filhos, em todos os aspectos, em tudo.
na parte educacional, na parte espiritual, enfim, na parte financeira, né? Na parte de zelo, na parte de proteção, né? Então, uma das características muito fortes, né, que o Espírito Santo quer nos falar hoje é isso, né? Então, que a gente pratique isso mais, né, em casa, servindo a esposa, servindo os filhos, né, servindo a parentes, amigos, enfim, né? Eu compreendo e sei que não é uma tarefa fácil, tá certo? Mas é uma tarefa que apenas e tão somente o Espírito Santo ele é capaz de promover, né? E agora eu amplificando, não é só o sacerdote, não é só o esposo, é evidente, a mulher também, não é? A ajudadora, a auxiliadora, os filhos também, tá certo? Nós devemos praticar a servidão, não é? O Evangelho de Marcos, nós falamos isso a semana passada também, ele é o Evangelho da pregação, não é? Ele é o Evangelho que se destaca muito, os sermões, que se destaca muito o posicionamento de Jesus Cristo. E eu separei aqui um ponto importante, não é? De que forma Jesus Cristo, ele orienta aos clérigos, aos ministros da palavra, a pastores, a presbíteros, enfim, a ministros, a se comportarem, né? De que forma? Porque nós somos representantes de Jesus Cristo, embaixadores. Então eu convido a igreja a Marcos 12. Convido a igreja a Marcos 12, um pouquinho mais para frente. Olha que coisa maravilhosa Jesus Cristo diz para nós hoje. Marcos 12, a partir do verso 38. 12, Marcos 12, 38 a 40. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas da viúva e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Os escribas, na verdade, não é? Eles eram líderes espirituais, tá certo? Eles estavam nessa linha de ministrar o Torá, tá certo? De ministrar a palavra de Deus. E aqui, Jesus Cristo ele está advertindo a nós, a classe, não é? Clerical, né? A classe de clérigos, de ministros, não é? Porque aqui ele adverte, não é? Que nós temos que ser humildes, temos que ser servos, né? Aqui ele adverte a roupa, né? Aqui ele adverte a favores especiais, né? A famosa carteirada, não é? Existem muitos pastores, né? Muitos que se colocam nessa posição, né? De ser tratados como prestígio, como honras, não é? Principalmente quanto maior o ministério, não é? O diabo ele entra nisso aí, né? No ego, não é? Ele entra muito nisso. Enfim, o que Jesus Cristo está dizendo aqui, que o coração desses escribas, eles desejavam o quê? Honra, né? E é muito importante nós falarmos disso, né? Porque a honra é de Deus. Nós somos o que somos hoje como pastores, ministros, presbíteros, enfim, como líderes, porque nós temos a unção do Espírito Santo. Tá certo? Então, o Espírito Santo, ele que move o quê? A nossa vida, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Todos nós, né? Porque uma ministração
tudo aquilo que sai da nossa boca, que é relacionado à palavra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado de saber que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? E o inimigo, ele é sujo, ele usa muito disso aí. Principalmente pessoas que têm realmente uma tendência, não é? A se autopromover, enfim, como eram os escribas aqui. Dessa forma, então, não é? Dessa forma, após a vida de Jesus Cristo, não é? Após a sua morte, quando ele volta e fica 40 dias entre nós, quando ele ressurge, não é? Quando Jesus Cristo ele é ressuscitado, ele quase que termina, ele vai terminando os evangelhos, deixando a grande missão para nós cristãos, que eu convido você novamente a abrir Marcos, e terminando já, agora Marcos 16, né? Esse é a última passagem que nós estaremos lendo, do Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 16, Jesus Cristo, a partir do verso 14, ele nos dá uma ordem para a evangelização. Isso é uma ordem, é um mandamento que diz, a partir do verso 14 de Marcos 16, finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então disse-lhes: vão para todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados. Amém? Então a recomendação de Jesus Cristo para nós cristãos, para a igreja é o quê? Pregar o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Como? Como servo. Com humildade, com entendimento, com o Espírito Santo, em fé, não é? E é por isso que quando a gente vai lá em Hebreus, que com fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé, ela é espiritual. Então quando eu oro, por exemplo, por uma cura, e quando nós oramos por uma cura, por uma restauração, se eu não tenho intimidade com Deus e me falta fé, não faz sentido, não surte nenhum efeito. Tá certo? Porque eu estou orando por uma coisa que eu não acredito. Amém? Então Jesus Cristo nos deixa isso. Tá certo? Servidão. Tá certo? Estar sempre disposto com humildade. É dessa forma. Acreditando no Evangelho. Tá certo? E nós só vamos frutificar em nome de Jesus Cristo. Nós não tendo brechas nas nossas vidas. E tudo isso a gente consegue com fé. Amém? Nós encerramos hoje esse panorama do Evangelho de Marcos, né? Se você eventualmente perdeu alguma ministração, vá no nosso canal, lá está, né? No mês agora de abril, todo o Evangelho de Marcos, como em março nós tivemos todo o Evangelho de Mateus. E para a honra e glória do Senhor, nós estaremos, já a partir da semana que vem, vendo, sendo abençoado, tá certo? Sendo enriquecidos pela palavra no Evangelho de Lucas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai. Te agradeço a disponibilidade do Espírito Santo do Senhor de nos ensinar, de estar conosco aqui, Pai, nesse culto de estudo e oração. Hoje, te rendo graças, te agradeço do fundo do meu coração. Eu te agradeço por nós termos terminado, Pai, esse panorama do Evangelho de Marcos, Pai. Que ele frutifique em nossos corações, que ele alcance, Pai,
servos do Senhor, que Ele alcance as nossas mentes para a gente corrigir o que deve ser corrigido. Nós temos muitas coisas ainda a serem corrigidas nas nossas vidas, mas para a honra e glória do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a intercessão dos santos, Pai, nós estaremos e continuaremos firmes, pregando o Evangelho, compartilhando a palavra do Senhor, tudo para honrar e para glorificar o seu santo nome. Te dou graças a Ti, louvo o seu santo nome, te adoro por isso, Pai, muito obrigado. E que seja assim agora, a partir da semana que vem, no mês de maio, ao Evangelho de Lucas. Que o Senhor possa falar conosco através do Espírito Santo. Que o Senhor ressalte realmente, não é, nesses estudos, Pai, o mais importante, aquilo que o Senhor quer realmente que a gente saiba de Ti. Glorificamos o seu santo nome e te adoramos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.